Vamos conversar também com o nosso comentarista de economia, Alexandre Schwartzman, que está ao vivo com a gente nesta noite de sexta-feira. Alexandre, boa noite para você, bem-vindo. Roberta, prazer. Muito obrigada. Alexandre, a gente acabou de ver agora a fala do presidente eleito, dizendo que sim, será um governo com responsabilidade fiscal, mas não necessariamente como o mercado financeiro quer. Como é que você interpretou essa frase do presidente eleito e também pelo histórico de governos de Lula? O que dá para a gente esperar de responsabilidade fiscal que vem sendo tão questionada pelo mercado financeiro? Não, o que basicamente quer dizer é que não vai ter responsabilidade fiscal, Roberta. Não é que você não vai ter a responsabilidade que está sendo pedida pelo sistema financeiro, como se o sistema financeiro estivesse minimamente preocupado com esse tipo de coisa. Ele só reflete a preocupação das pessoas que atuam nesse mercado, inclusive gente que tem poupadores nessa história, que sequer parte do mercado financeiro fazem. Mas o que o presidente está... Quer dizer, por mais que ele faça essas juras, a gente olha ali concretamente, tem uma proposta de aumentar os gastos muito mais do que eles foram realizados esse ano. O que significa, olhando para frente, que vai ter um déficit muito maior do que aquele que estava sendo projetado. A gente fala, não, mas eu entreguei lá no passado. Ele entregou lá no passado, mas no passado ele recebeu um superávit primário do governo anterior, que ele até aumentou um pouquinho, muito em cima, diga-se de passagem, em cima de aumento de impostos. Então, essa história de que meu governo sempre tem responsabilidade fiscal, isso não é absolutamente verdade, teve no começo. Se for olhar o que aconteceu nos anos finais do governo Lula, já estava decaindo essa responsabilidade fiscal, praticamente desde a saída do ministro Palocci, a entrada do ex-ministro Guido Mantega, a gente já via uma piora, e essa piora continua lá. Foi aprofundada, é verdade, no governo Dilma, mas ela já estava presente lá. Então, essa história de que la garantia soy yo, como falava o personagem lá do Jô Soares, ela pode funcionar ali para o círculo de pessoas íntimas. Se você quer fazer uma análise pragmática da coisa, é palavra, é só gogó. Quando você vai ver a ação efetiva do governo, é que ele está propondo um aumento de gastos aí da ordem de 200 bilhões para o próximo ano e dizendo, olha, mas acredita em mim, porque daqui a X anos eu vou começar a controlar o gasto. É meio Santo Agostinho, né? Fazei-me casto, senhor, mas não agora. Mas, Alexandre, em entrevista aqui à CNN, o vice-eleito Geraldo Alckmin disse que o governo Lula está trabalhando em um novo modelo de âncora fiscal. Qual que é a sua avaliação sobre essas possíveis ideias? A reforma tributária pode vir como um plano na sequência? Vamos lá, sobre a âncora fiscal. Lembrando, a gente teve metas de resultado primário, teve a lei de responsabilidade fiscal. Temos, ou supostamente temos, uma regra de ouro. A gente tem o teto de gastos. 4 âncoras fiscais. A cada momento que a âncora fiscal se chocou com a necessidade do governo aumentar o gasto, quem é que ganhou? Foi a âncora fiscal ou foi o aumento do gasto? Então, por que vai ser diferente dessa vez? Lembrando que o teto de gastos era uma medida que estendia um ajuste fiscal por 10 anos, que é um ajuste fiscal bastante lento. A gente vai fazer, não, vai ser daqui a 15 anos eu vou ter com as contas em ordem, se nada acontecer no caminho que me force a gastar mais. Então, assim, a credibilidade de qualquer âncora fiscal, depois de todas as modificações que a gente observou, observamos no final de 2021 a PEC dos precatórios, a gente observou agora, em meados de 2022, a PEC Kamikaze, a gente está vendo a PEC da transição agora. Qual que é a garantia que esse negócio não vai ser alterado lá no futuro, se for necessário? Então, assim, credibilidade de prometer uma âncora fiscal para daqui a X anos, assim, para mim é zero. Se o mercado for minimamente esperto, vai atribuir probabilidade zero também, porque essa é a nossa história. Então, não adianta fugir desse tipo de coisa. Se você quer ter alguma coisa, você vai ter que embarcar em reforma. Você perguntou, tributária. Depende de que reforma a gente está falando. Se for aquela reforma inteligente do IVA, a unificação dos impostos, eu acho ela incrível, maravilhosa, ela até pode gerar uma arrecadação extra. Só que não tem como essa reforma
entrar em vigor, mesmo que ela seja magicamente aprovada no ano que vem. O próprio formulador da proposta, o Bernard Api, sugere que se faça uma reforma que vá entrando em vigor ao longo de 10 anos. Então, está falando daqui a 10 anos a gente vai ter uma reforma tributária que vai gerar arrecadação para bancar o nível de gasto do governo? Até lá, alguma coisa já aconteceu. Por que eu digo isso? Porque a gente está no Brasil, a gente não está na Suíça, não está na Noruega, né? A gente está no Brasil e essas coisas acontecem. Alexandre Schwartzman, muito obrigada pela entrevista, pela conversa com a gente aqui na CNN. Até uma próxima. Bom fim de semana para você. Até uma próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau.